Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos só recapitular aqui qual é o assunto de hoje. Então, nós vamos falar sobre os nossos 2 anos em Portugal. Oi, Mari. Nós estamos aqui já há 2 anos, completamos 2 anos em junho. E a gente vai falar um pouquinho com você sobre adaptação. Eu abri um espaço ali para perguntas e as pessoas fizeram várias perguntas repetidas até, né? Muitos querem saber se valeu a pena, é uma das coisas que a gente vai falar para vocês. Quais as coisas que não deu certo, que dificuldades a gente teve. Vamos falar um pouquinho sobre preconceito. O que mais? Espera aí que eu anotei aqui a minha cola. Custo de vida também foi uma pergunta. Se hoje a gente já está financeiramente parecido com o que era no Brasil ou não. Principais diferenças entre Oeiras e Mafra, também nos perguntaram bastante. E mais ou menos isso, tá? Esse é o assunto. Vocês podem me fazendo perguntas aí também. A ideia é que vocês possam interagir. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Frederico. Palmas para o Frederico. Eu bato palmas para mim mesmo. Eu pouco boto a cara aqui no Instagram. Pois é. Eu ando um pouco ocupado. Quando eu não estava muito ocupado também não colocava a cara. Mas hoje fui convocado pela Débora aí para falar com vocês também. Quem acompanha aí, né, sabe que o Fred agora está trabalhando fora também. Olha, os fãs do Fred vão ao delírio ali, ó. A maternidade violenta infinita é suspeito. É suspeito, não vai. Então o Fred tem aparecido um pouco aqui no nosso dia a dia, né, nos stories, alguns vídeos lá no YouTube eu acabo gravando sozinha também. O Fred trabalha, na verdade, do outro lado, ele trabalha ainda na edição dos vídeos, mas mais os vídeos da empresa, né, não os vídeos lá do YouTube. Enfim, hoje o Fred está aí, sua ilustre presença. À disposição. Isso. Então, vamos começar aqui. Começa tu falando aí, Fred, o geral, eu acho, assim, como é que foi... Olha, eu, Débora, entrevista. Como é que foi o primeiro ano e esses 2 anos, assim, um panorama geral, qual é a tua visão? Bom, a gente estava falando há pouco ainda sobre isso, do tamanho da ansiedade, né, que é o processo da mudança e logo os primeiros meses, o primeiro ano é repleto de ansiedades, né, e expectativas e coisas que acabam não dando certo, nos frustrando. Então, algumas coisas no início nos puxam um pouco para baixo e, de alguma forma, assim, a distância e a falta que a família faz, os amigos, é algo que nos pesa muito num primeiro momento. Essa era justamente uma das perguntas que a gente tinha ali, né? O que no primeiro momento nos fazia mais falta, né? Isso. E eu acho que a distância da física da família, dessas pessoas mais próximas do dia a dia, é algo que dificulta muito o início, desde da convivência até aqueles pequenos probleminhas do dia a dia que os familiares acabam te resolvendo, principalmente quem tem crianças pequenas, e é o nosso caso. Uhum. Então isso aí é um dos pormenores que pesa muito no início. A saudade, ela sempre existe, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a lidar um pouco com essa situação. Uma das perguntas é justamente como lidar com a saudade. Foi uma pessoa ali que fez um comentário que ela tem muita dificuldade com isso e ela queria saber o que a gente faz para lidar com a saudade. Não, a gente aprende a lidar, e cada um à sua forma, cada um com o seu sofrimento, por que não dizer assim, e a gente vai indo, a gente se adapta, eles lá também se adaptam. Eu acho que a saudade é uma coisa que acompanha a gente na vida aonde a gente estiver, né? Porque a gente sempre vai ter uma saudade de alguma coisa ou de alguém, e não é por a gente estar aqui em outro país, ou enfim, são coisas da vida, faz parte da vida aonde a gente estiver. E é isso, a gente aprende. E eu brinquei com a Débora, né? Uma forma de resolver a saudade é arrumar um emprego onde tu trabalhe 8 dias por semana e não tenha muito tempo para pensar nisso nem nada, e ocupar a mente, ocupar, né? A cabeça e levando para frente. Exatamente. É brincadeira, óbvio. Mas é sério, brincando, é sério. Uma das perguntas também é se a gente já está
adaptado? Tu te considera adaptado? Defina adaptado. Então, Não. até a gente estava conversando um pouco sobre isso também. Estar ou não adaptado. Assim, eu hoje me sinto bem em Portugal. Uma das perguntas também era se a gente se sente em casa. Eu me sinto em casa. Né? Quando a gente até teve a oportunidade de ir para o Brasil, pouco tempo depois, poucos meses, né? Não Sim. fazia nem um ano. E quando eu voltei para cá, eu já me senti voltando para casa. Então, já me sinto em casa aqui. Hoje eu acho que isso é um sinal de adaptação. Mas, por outro lado, eu penso que a vida é uma grande adaptação, né? A gente está a todo momento se adaptando, se readaptando, se reinventando e mudando coisas a todo momento. Faz parte também. E estar adaptado é estar à vontade, né? E eu 36 anos que morei em Porto Alegre, no final já não estava mais à vontade na cidade onde eu nasci e vivi a vida inteira. Então, é mais fácil te adaptar quando tu está propenso a uma mudança, a um novo estilo de vida, enfim, que na essência era o que nos trouxe até aqui, do que propriamente no lugar onde tu sempre esteve. Acho que essa é uma diferença. Uma pergunta também que se repetiu bastante é qual foi a fase mais difícil da adaptação? Qual foi a nossa grande dificuldade, digamos assim, até hoje? Bom, quando acabou o dinheiro. Apenas isso. Aí a coisa... Aí não tem o que fazer. Não que acabou, assim, acabou, não. A gente viu que o dinheiro poderia acabar, Exatamente, né? Foi isso. exatamente. E aí as decisões começam a ficar mais complicadas e o estresse e a aflição começam a perturbar a gente porque tu já não tem a mesma clareza das tuas convicções e das tuas ideias. Então, nos leva... Eu lembrei de uma coisa que essa ideia toda de falar sobre adaptação começou quando eu vi lá no Instagram da Georgia, do canal Inspirat, ela falando sobre adaptação, né, o primeiro ano deles. E ela falou alguma coisa sobre isso também, como é importante de todo o planejamento, né, da gente ter o planejamento financeiro, logístico, tudo, como é importante a gente ter por trás disso o planejamento emocional, porque se a gente não tiver isso bem feito, o resto todo vai por água abaixo, porque em algum momento alguma coisa não vai dar certo, né? É bem difícil tudo dar 100% certo o tempo todo. Então, quando a gente fez as contas, a gente acompanhava ali, né, com as planilhas, aquela loucura toda, sou a louca das planilhas, e nós percebemos que o nosso fim estava perto, digamos assim, né, nossa reserva, o nosso plano. Até hoje eu coloquei um vídeo no YouTube ali para quem quiser ver, falando sobre isso, né, sobre o nosso plano C, que foi quando a gente decidiu comprar o imóvel por não ter conseguido vender a nossa casa, enfim, coisas não deram certo ao longo do caminho. E chegou um momento que a gente olhou lá a nossa planilha e viu que o fim estava próximo. E essa era a hora da gente tomar uma decisão, um passo grande, fazer alguma coisa. E se a gente não tivesse um preparo emocional, psicológico, e principalmente se a gente não tivesse junto nas nossas decisões, que acho que é bem importante, né? O casal tá junto, unido nisso, aí teria ido tudo pro beleléu, né? Não tem jeito. Sim. Então acho que isso foi mais difícil até hoje. Né? A gente tentou vender a nossa casa antes, quando estávamos no Brasil ainda, não conseguimos e optamos por deixá-la alugada. E esse foi um dos arrependimentos que a gente teve, respondendo uma das perguntas, quais eram os nossos arrependimentos. Essa foi a primeira. Diria para qualquer um que se desfaça o mais rápido possível do seu patrimônio. No Brasil... No caso de ter a decisão de não voltar, né? Exatamente. Que é a nossa decisão. Porque isso tem um custo e é difícil gerir as coisas à distância, né? Então, nós não termos vendido o nosso imóvel acabou nos impossibilitando de comprar um outro aqui, no primeiro momento. Ficamos 2 anos em imóveis alugados, o que nos acabou custando bastante dinheiro, um dinheiro jogado fora. É que hoje a gente vê uma pergunta até que eu achei interessante aqui, ó, sabendo o que vocês sabem agora, o que faria diferente? Achei bem interessante. Bom, é meio difícil a gente prever o futuro e saber certas coisas, mas o que a gente sabe hoje é que o mercado imobiliário em Portugal, ele está crescendo, assim, ele está num ritmo, ele é uma bolha, algumas pessoas dizem que já é uma bolha, né? Em algum momento vai explodir, mas assim,
ainda está muito elevado. O imóvel, ele é um investimento muito grande. Sempre foi aqui em Portugal, né? A forma como as pessoas investem o dinheiro na Europa toda, né? Os europeus investem em Portugal, porque os imóveis ainda são mais baratos que em alguns lugares da Europa. E se a gente soubesse disso, se a gente tivesse a noção que ia inflacionar tanto, a gente sabia que estava inflacionando, mas não tinha essa noção que seria tanto, nós teríamos dado um jeito de ter comprado o imóvel, talvez até lá no primeiro ano. A gente sabia que naquele momento não poderíamos financiar tudo que a gente financiou, né? Nós acabamos agora conseguindo financiar 90%, que não é uma coisa comum, porque nós já temos 2 anos em Portugal, nós temos rendimentos aqui em Portugal, e então agora foi possível. Naquela época a gente sabe que não seria possível financiar tudo isso, mas a gente tinha também mais recurso, então esse é um arrependimento que eu tenho, assim, da gente ter jogado tanto dinheiro fora, que hoje a gente sabe que é um dinheiro jogado fora, no aluguel. A gente teria investido no imóvel o quanto antes. E outra coisa nos prejudicou muito nessa questão aí foi que nós fizemos todo o nosso planejamento financeiro no final de 2016, com o câmbio a 3 euros, R$3,30 mais ou menos. E ele acabou indo a quase 4,50, R$5, tá? E isso aí dá uma diferença de uns 30%. E no final das contas isso não é pouco, e atrapalha bastante, tá? Então por isso também digo para quem tem, como a Débora falou, já a decisão de vir ou ir para qualquer lugar e não voltar, transfiram seus recursos, comece já uma nova etapa com aquele câmbio, aqueles valores convertidos e isso facilita o planejamento. Eu acho que mesmo quem tem bem decidido na cabeça que não é isso que eu vou fazer, eu vou para não voltar, mesmo no nosso caso, né, que voltar nunca foi opção, mesmo assim é difícil a gente dar aquele clique assim de acabou o Brasil, né, agora é Portugal, é euro, a gente sempre fica com aquele pezinho no Brasil, digamos assim, com aquela coisa, é a nossa casa, né? Sempre fica alguma coisa, mas chega um momento que não dá, gente. A gente precisa decidir aonde a gente vive, tem que ter um foco. Sim, isso acaba prejudicando e não se vai nem para lá nem para cá. Infelizmente é isso. É isso. Mais um parênteses sobre os arrependimentos, né? Eu disse para a Débora que além da gente não ter insistido com a venda da nossa casa, era não ter trazido os nossos 2 gatos que nós tínhamos lá. Por motivos diferentes, um porque era muito novinho e tinha uma pessoa que queria muito ter um gato e o outro porque era um gato de rua e gostava muito da casa, enfim. E eu acho que poderíamos ter insistido com isso e ter trazido e poderia ter sido isso muito, entra muito bom para naquilo as também, crianças né? também. Se a gente soubesse o que a gente sabe agora, que é difícil. Mas naquela época a gente pensava assim, não sei como é que vai ser a nossa rotina, né? Não sei, era tudo muito, muito incerto. Eu imaginava que talvez nós 2 tivéssemos que trabalhar fora e a gente sabe que a carga horária em Portugal de trabalho, né, para esse tipo de trabalho, quem está começando em qualquer lugar, é muito alta. Então eu imaginava esse cenário assim, nós vamos ficar muito tempo fora e a prioridade são os nossos filhos, né? Os gatos eram nossos filhos também, mas entre os felinos e os nossos filhos, a gente priorizou eles. E por não ter essa rotina definida, não saber como as coisas eram, a gente acabou tomando essa decisão que hoje, se a gente soubesse que as coisas não seriam assim tão difíceis, né? A gente teria trazido eles. Mas faz parte da vida. Perguntaram aqui também as diferenças entre Oeiras e Mafra. Isso até é engraçado, a gente estava conversando, né, hoje sobre isso. Qual a diferença de Oeiras para Mafra? São muitas e Mafra, tudo é menos em Mafra. Tudo é menos, é a melhor definição. Menos agitação, menos opções de lazer, menos estresse, menos sol, menos distâncias, menos preocupação. É absolutamente menos tudo, gente. Menos tudo de bom e menos tudo de ruim, digamos assim, que no final das contas, para nós, acaba sendo mais. Né? Vocês entendem? É menos tudo, mas no final acaba sendo mais, porque as coisas que são menos
para ruim, digamos assim, São positivos. são positivas, isso. É uma cidade típica do interior, eu sempre digo para os meus amigos que estão à distância, assim, é uma típica cidade interiorana, pequena, tem 50, 80 mil habitantes. Menos gasto de ser Angélica, Exatamente. exatamente. Mas tudo funciona bem, não é, a distância para Lisboa é realmente pequena, em termos de quilometragem e também de tempo. Isso é uma coisa que também parece menos, né? Na época que a gente vivia em Oeiras, eu pensava, nossa, Mafra é lá longe, mas no final das contas não é menos do que a gente imaginava. É muito rápido, a gente se locomove para lá e para cá tranquilamente. Então, a melhor definição é essa. Mafra é menos tudo do que Oeiras e para nós está sendo maravilhoso, porque menos é mais, que nem sempre. A Cissa disse ali, é um conselho moderno e minimalista. Boa definição também. É isso. Como tantos outros lugares no distrito de Lisboa, né? Tem essas características, assim. Vocês vão ter variações de temperatura, de perfil da população, enfim, mas há vários lugares mais ou menos nessa batida. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, sobre custo de vida, já que falaram ali, né, de menos gasto. Qual é o nosso custo de vida hoje? Também perguntaram se financeiramente hoje a gente está como estava no Brasil. Acho que primeiro não era o nosso objetivo estar como a gente estava no Brasil e acho que isso é muito relativo também, porque no Brasil a gente tinha gastos que são, assim, digamos, básicos, por exemplo, educação, né, que é uma coisa básica, e era um gasto muito alto, porque nossos filhos estavam na escola particular e a gente não via na nossa região lá a possibilidade de tê-los na escola pública, né? A gente tinha como pagar particular, então a gente pagava. E aqui o nosso objetivo desde o início era ter as crianças na escola pública, usar os serviços públicos, e hoje a gente usa tudo público, né? Saúde, educação, absolutamente tudo funciona bem. E isso é um gasto muito menor. Então, eu diria assim, hoje a gente ganha menos relativamente do que ganhava no Brasil. Nossa renda é menor, mas os nossos custos também, gastos, são menores. Então... O equilíbrio é o mesmo, praticamente, né? Isso. A gente também tem uma vida, talvez, com um pouco mais um pouco menos de supérfluos e confortos e extras que nós tínhamos, que a gente aos poucos foi agregando na nossa vida no Brasil, e quando tu abre mão disso, percebe que não é exatamente essencial para o dia a dia. Dou exemplo da TV, dos canais de TV que se pagava mais no Brasil, não tem, segue a vida e não cai pedaço de ninguém. E tantas outras coisas pequenas, menores aí. É um estilo de vida diferente, né? No Brasil, como é que era a nossa vida? A gente trabalhava o ano inteiro, muito, eu e o Fred, o dia inteiro. A gente via os nossos filhos no final do dia, assim, de noite. Eles ficavam com uma pessoa em casa, né, uma funcionária, e na escola. E uma vez por ano a gente fazia uma viagem em família. Normalmente a gente ia para a praia, e durante ali aqueles 15 dias, 2 semanas, as nossas férias era o momento que a gente relaxava, era mais ou menos isso. E aqui não, aqui é diferente, a gente talvez não faça, pelo menos agora, né, em 2 anos, ainda recente, tantas viagens ainda, espero fazer, mas a gente pode aproveitar mais as coisas do dia a dia. A gente tem um parque público aqui perto de casa que a gente pode ir ali a qualquer hora. Eles podem sair de bicicleta, como eles saíram agora, brincar com os amigos na rua. Então, acho que essas coisas elas estão mais integradas no dia a dia. Essa qualidade de vida, ela está nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas que fazem essa diferença. Acho que essa é a principal diferença do estilo de vida. E que reflete nos custos também, né? Uma pergunta que nos fizeram antes foi sobre qual seria o valor de renda, né, necessário? O custo de vida, o custo de vida. E aí eu disse, a gente pode responder, mas excluindo o custo com habitação, porque aí cada pessoa tem o seu padrão, tem as suas, enfim, possibilidades, e é mais fácil falar do resto. Eu acho que para o restante,
excluindo então custos com habitação, seja arrendamento, seja o pagamento de uma prestação, em torno de 1.000 euros se vive tranquilamente, tá? E aí, incluindo comida, transportes, e todos os extras que precisa para manter uma família. Uma vida básica, né? O básico. Básico do básico. Assim. Água, luz, gás, internet, telefone, né? Porque o que influencia mesmo é o aluguel, né? Até a Ione estava falando ali alguma coisa sobre isso. O aluguel hoje ele está com valores absurdos, é muito mais do que o salário mínimo. Então, assim, quem pensa em chegar em Portugal e ganhar um salário mínimo, eu digo assim, com uma família, não vai pagar nem o aluguel. Essa é a verdade, não vai, apenas não vai. Em qualquer lugar de Portugal, até numa vila afastada lá nos Cafundó, tá bem difícil, tá bem complicado. E então, mas mesmo assim é um valor que varia muito, né? Tem valores. Tem do zero, não, mas tem do 1.000 a 1.000.000, mais ou menos isso. Então tá bem difícil dar uma estimativa assim de custo, considerando habitação, porque isso é o que varia mais. Alguém fez uma pergunta interessante ali, antes eu não consegui ver o nome, sobre taxas, impostos e imposto de renda, né? O imposto de renda, as taxas de uma forma geral, taxas, tarifas, são, eu acho que justas, não vi nada ali. Aqui. Posto Cósmico é o nome do perfil. Acho que são justas as taxas, o que se paga no dia a dia, multas, enfim. Não vejo nada demais nisso. Eu acho assim, a carga ela é alta, né? Considerar o imposto sobre os serviços aí, porque eu trabalho com serviço, né? Eu sei o que eu pago, para o governo é 23%, eu acho muito alto. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? A gente vê para onde esse dinheiro vai, a gente vê o retorno disso, a gente vê o investimento que é feito. Nós usufruímos diretamente disso que é pago. Que aí acaba fazendo sentido, é diferente que a gente pagasse lá, que fosse 5%. No Brasil, o imposto sobre o serviço, se não me engano, era 6%, pelo menos na época que eu estava aí, era isso que eu pagava. E a gente não vê para onde vai esse dinheiro, né? Um dinheiro que morreu. Então, eu prefiro pagar 23% e saber que a gente tem um retorno disso do que o contrário. Aqui são simplificadas as taxas, principalmente para quem tem uma empresa, né? Aqui, as cargas, não há aquele leque enorme de impostos que se tem no Brasil. Aqui se paga a segurança social e o IVA, que aí varia conforme a natureza do teu serviço. São 6%, 13% ou 23%, que é a maioria dos prestadores de serviço, que é o nosso caso. Mas, por outro lado, também não tem diferenciação para microempresa, né? Como tem no Brasil o MEI, que é o que a gente tinha lá. Nós pagávamos aquele imposto mais baixo. Aqui não interessa. Simples. O simples, não interessa se tu é um microempresário, um pequeno empresário, um grande empresário, a carga tributária é igual para todos. O imposto de renda aqui, ele para algumas rendas mais elevadas, ele é pesado, tá? Ele chega, acho que perto dos 40%, alguma coisa assim. Tem aqui perguntas também sobre preconceito, né? Principalmente relacionado à escola, às crianças. Se a gente sofreu alguma coisa, enfim, exemplos. Acho que, assim, preconceito mesmo, eu acho que não, né? A gente teve ali algumas situações na escola, daí tem os vídeos no YouTube que vocês podem procurar lá, que eu falo com mais detalhes, para não ficar aqui repetindo. Mas não foi nada relacionado a preconceito. Porém, eu vejo, assim, já ouvi de outras pessoas, e na própria escola, lá eu também contei lá no YouTube, tinha uma criança lá, um colega dos meus filhos, que sofria bullying, né? Mas pelo motivo de ser gordinho, e os colegas implicavam muito com ele, e ele tinha problemas. Eu ouvi isso da mãe dele. Fora isso, com os nossos filhos, assim, nunca teve nenhuma situação. O português, a rigor, ele é um povo educado, ele é aberto. Eu acho que se houver casos de preconceito, assim, eles são muito isolados. Eu não vejo um povo resistente assim a quem vem de fora. Né?
E eu acho que depende muito também da maneira como a gente... Faz a migração, para começar. Exatamente. E como a gente se relaciona com a pessoa, né? Acho que tudo é uma relação de troca, né? Como que a gente inicia uma relação é como a gente vai ter aquilo de volta. Sim, se alguém vier ilegalmente para Portugal ou para qualquer outro país do mundo ou do primeiro mundo, esquece, vai receber um tratamento diferente. Não vão te tratar com a mesma civilidade, com a mesma simpatia, porque tu já começou cometendo um ato ilícito entrando no país deles e agora tu está pedindo não sei o quê. Então aí a coisa começa torta já. Até teve uma pergunta desse assunto. Começa o preconceito. Com todos os documentos ok, se a gente tem os mesmos direitos que os portugueses. Sim. A não ser o voto. O voto? O voto é depois de não sei quantos anos. Né? Pois é, o voto eu não tenho certeza. Também não. Não sei. Já falei. Agora já falou. Corta essa parte. Não, o voto eu realmente não sei. Tem uma diferença para voto. Tem alguns tipos de... Não sei. Não sei. Ok, pula essa parte. Mas, em geral, assim, a gente tem... porque, assim, uma coisa é o que é no papel e outra coisa é o que é na vida. Né? Teoricamente, também foi uma pergunta ali, se tendo cidadania facilita. Né? Teoricamente, quem tem autorização de residência, que é o nosso caso, quem tem cidadania portuguesa ou quem é português, teoricamente tem os mesmos direitos. Mas a gente sabe que não é bem assim, tem algumas diferenças. Então, respondendo a outra pergunta, sim, ter a cidadania facilita bastante quem tem a cidadania, principalmente a portuguesa ou europeia mesmo, de outro país da Europa, também facilita bastante. Tá? Mas no momento que a gente tenha a autorização de residência, tem tudo certinho. Acho que mais do que ter autorização de residência é ter todos os documentos, é ter tudo mesmo, é ter a carta de condução, é ter já vivido pelo menos um ano, ter feito o IRS, porque o IRS, que é o imposto de renda aqui, ele faz muita diferença. Até foi uma dica que eu já dei para algumas pessoas aqui no Instagram, de fazer o IRS mesmo não sendo obrigatório, né? Tem pessoas que me dizem, mas eu fiquei fora da obrigatoriedade, o contabilista diz que não precisa. Uma coisa é não precisar e outra coisa é não poder fazer. No caso aqui, a gente pode fazer mesmo não sendo obrigatório. E a orientação é que faça, porque isso abre 1000 portas. Tem muitas coisas que a gente vai fazer que tem que ter o IRS. A matrícula da escola facilita ter o IRS. Para encaminhar um escalão na Segurança Social, tem que ter o IRS. Se no meio do ano vocês decidirem comprar um carro, comprar um imóvel, ver se pode financiar ou não, IRS. Mas eu tenho o imposto de renda do Brasil e tenho já os meus recibos de pagamento aqui. Mas se não tiver o IRS, gente, acreditem, é uma diferença. O canal dos PWs lá no YouTube tem um vídeo muito bem feito pela... muito obrigada. Também faz bons vídeos de vez em quando, explicando passo a passo sobre a declaração do IRS. É bem simples. Esse ano eu fiz sozinha. Ano passado eu pedi ajuda para o contabilista. Ajuda não, eu larguei nas mãos dele, ele fez tudo. E esse ano, por dica até do gerente do banco, que nos disse assim, olha, se vocês são capazes de fazer o imposto de renda no Brasil, vocês são muito capazes de fazer o IRS, porque o imposto de renda é muito mais difícil. E sempre fui eu que fiz o imposto de renda no Brasil, então eu disse, não, vou encarar isso aí, não pode ser assim. E fiz e é super simples. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. A carteira de habilitação. Olha, tem vários vídeos lá no YouTube também sobre isso, para não alongar muito aqui, que eu explico passo a passo lá, inclusive uma etapa extra que eu fiz, porque eu sou uma pessoa muito legal que me esqueci, perdi os prazos, então eu tive que cumprir uma outra etapa que poucos fazem. Recomendo que não faça essa etapa, mas se precisar, tá lá no YouTube também. Morar em Mafra e trabalhar em Lisboa é viável quanto ao transporte? Atualmente, acho que sim, porque desde o valor, né? Isso, desde o início do ano, né, foram reduzidos os valores de transporte, que
o passe mensal Lisboa para qualquer área da região aqui do Distrito de Lisboa, 30 ou 40 euros. Metropolitano, incluindo comboio, metro, autocarro, como é chamado ônibus aqui, né? O que eu acho um valor assim, ó, praticamente simbólico, né? Para um valor mensal de 40 euros é nada. Em relação a valor, é acessível. Agora tem outras questões, né? Eu participo de alguns grupos de Mafra no Facebook, principalmente, que assim os portugueses adoram o Facebook, eles conversam muito em Facebook. E até uma dica interessante, se vocês quiserem saber coisas, até observar, entra lá e fica observando, né, como eles conversam sobre vários assuntos. E eu já vi em grupos de Mafra que as pessoas reclamando muito, porque eu não uso ônibus, né, eu uso carro. Reclamando que tá faltando ônibus aqui em Mafra. Tem poucas linhas, aqui não chama linha, eles chamam... Esqueci como eles chamam. Tá faltando ônibus, o ônibus às vezes não chega no horário, às vezes o ônibus sai mais cedo e tá dando bastante problema, as pessoas têm reclamado bastante, estava meio que gerando até um motim lá no grupo, o pessoal queria se reunir para reclamar na Câmara quanto a isso. Então tem essas questões, tá? É complicado. Assim como para quem mora na margem sul, por exemplo, lá do outro lado da ponte, e acha que é muito fácil pegar o barco, né, e atravessar de barco, tem essa possibilidade. O barco também tem muitos problemas. No inverno, principalmente, várias vezes ele fecha, não tem barco pelas condições climáticas, então não é uma coisa assim tão simples, né? Ah, tem o barco, tem o ônibus, mas tem que ver como mesmo essas coisas funcionam na prática, se elas funcionam bem. Não é lindamente que esse assunto se resolve. Né? As carreiras, Carreiras, isso. Lorena. Mercado para editor de vídeo, se está bom aí. Olha, vídeo é uma coisa meio nova para nós, né? Nós começamos com vídeo aqui em Portugal, porque foi uma demanda que surgiu, e o nosso editor de vídeo é este senhor aqui. Eu acabei aprendendo algumas coisas, eu faço a captação de imagem, né, para os nossos clientes, e o Fred faz a edição, tudo coisas que a gente aprendeu aqui, fazendo cursos online, testando mesmo, porque eu acho bem difícil até conseguir cursos. Eu procurei cursos presenciais que a gente pudesse fazer, e existem apenas assim cursos profissionalizantes, né? Quase uma faculdade, era quase um ano de curso e custava quase 4.000 euros, é uma coisa assim. E cursos presenciais, né? Isso, presencial, de quase uma faculdade mesmo, de todos os dias a aula, de segunda a sexta, e era um investimento alto, e não era bem isso que eu queria coisas como a gente tem no Brasil, né, uma infinidade de cursos e workshops para aprender ali a coisa mais prática e já desenrascar logo. E a gente não conseguiu, então nós acabamos aprendendo dessa forma, e por enquanto tem funcionado. Então, assim, eu imagino que é um mercado que ainda vai crescer, até porque foi uma demanda que surgiu aqui, os nossos clientes nos pedem vídeo e eles estão satisfeitos com os vídeos que a gente faz e tem dado super certo, então acredito que ainda tem espaço nisso, sim. A pergunta aqui, se Mafra tem toda a infraestrutura necessária para não depender de outra grande cidade. Primeiro, Mafra não é uma cidade. É uma vila. Mafra é uma vilinha. Não tem cinema, não tem shopping. Não tem nada disso. Mas tem McDonald's, tem parque, tem uma praia a 10 minutos. Isso. Porque, assim, tem o Conselho de Mafra, né, agora falando sério. Conselho é como se fosse cidade, né, no nosso entendimento brasileiro. Conselho de Mafra. O Conselho de Mafra ele é bem grande. Só que a grande parte dele é mato. E aí tem as freguesias, né? Aqui onde a gente mora é a freguesia de Mafra mesmo, que é a vila de Mafra, né? Onde tem o palácio, aquela parte histórica que vocês conhecem das fotos da internet, que é bem fácil de achar. E tem as outras freguesias que são menores e elas são todas muito afastadas, essa é uma diferença. Por exemplo, Cascais, né? Quem olhar ali, Cascais, Oeiras, tá tudo muito junto, são concelhos, né? O Conselho de Oeiras, o Conselho de Cascais, ele tá colado um no outro, e isso faz dele quase que uma coisa só. As freguesias, elas estão todas uma do ladinho da outra, então tudo acaba virando uma grande coisa que dá uma impressão de ser uma cidade grande até.
E Mafra não, Mafra as coisas são mais afastadas, então dá essa impressão de viver no campo mesmo, né? A gente vive no campo. E não tem essa infraestrutura assim tão próxima, né? O hospital, por exemplo, o hospital mais próximo, quando a gente precisou usar, a gente liga, né, para um telefone e eles nos encaminham para o hospital. E aí eles já dizem qual é o mais próximo, onde a gente vai ser atendido. E nos mandaram para Torres Vedras, que fica 25 minutos, 25 minutos daqui, mais ou menos. Em quilômetros eu não sei. A gente sempre calcula em tempo, porque assim, indo pela autoestrada é muito mais rápido do que indo pelas estradas secundárias. Então, dizer quilômetros às vezes não quer dizer muita coisa. Mas isso é para um hospital com atendimento completo, né? Porque aqui Sim. Tem centro de saúde, tem atendimento Sim. 24 horas para emergências. Isso. Tem ambulância não pela vai cidade morrer, inteira. não. Não é assim também. Não é assim, não. Tem o básico tem. Isso tem, tanto em saúde, em educação, tem todos os ciclos de escola. Escola secundária, por exemplo, que é a partir do 9º ano. Escola secundária. Cadê o pessoal aí da escola secundária? Acho que é 9º ano. Tem uma só, é só uma, isso é uma diferença também, porque no concelho todos são 60 mil habitantes, se não me engano. 80 mil habitantes. 10º ano. A partir do 10º ano é a escola secundária, então são 80 mil habitantes no concelho e atualmente a gente tem só uma escola secundária no concelho todo de Mafra. Está para sair muito em breve mais uma lá na Ericeira, mas por enquanto, até o momento, é uma escola secundária só para toda essa gente, que inclusive essa escola ficava na frente do nosso apartamento antigo lá, quem acompanhava no Instagram deve ter visto, que eu já mostrei algumas vezes, é uma escola grande, enorme, com toda estrutura e atende todas essas pessoas. Então, assim, o básico tem e de uma forma ou de outra funciona. A da Ericeira já abre agora em setembro, a Mari tá falando, escola secundária. Então vão ser 2. Mafra está a crescer, isso é uma coisa que a gente estava comentando também, né? A gente escuta dos nativos isso aqui todos os dias, de todos os lados. Eles muito impressionados com quem vem de fora, com novas obras, com investimentos da Câmara. Enfim, o hotel da cidade foi reformado, que foi um evento. Enfim, Sim. qualquer coisa. E tem chegado muito brasileiro, né? Na época que a gente começou a pensar em Mafra e a gente vinha aqui, pesquisava, andava pelas ruas, não tinha brasileiro nas ruas, assim. E foi coisa assim de... A gente tá morando aqui 2 semanas, de repente a gente sai na rua, a gente encontra um brasileiro, é só brasileiro na rua. É impressionante. E não só brasileiro, né? Tem muito estrangeiro vindo morar aqui, a gente começa a ver pessoas falando outras línguas na rua também, que não era coisa muito comum. Então, está expandindo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A rotina com as crianças, se a rotina mudou muito com as crianças em especial. Eu acho que mudou, mas mudou pro bem, né? Porque a nossa rotina no Brasil, que eu falei no início ali, a gente tinha uma pessoa que trabalhava, né, na nossa casa, que ficava com eles pela manhã e à tarde eles iam para a escola e a gente se via praticamente só de noite. E aqui não, aqui a escola é o dia inteiro, né? Primeira mudança. Gabi tá falando de mim. E eles têm muito mais liberdade, muito mais autonomia para tudo, absolutamente tudo. Tipo, agora eles estão na rua por aí brincando com os amigos e é tudo mais... Tem mais autonomia, né, em geral. E essa acho que foi uma grande mudança na rotina, primeiro porque não tinha outra forma, né? A gente precisava trabalhar, a gente precisava, claro, eles já são maiores, né? Já é possível fazer isso, a gente conversa com eles bastante, explica as coisas. E aos poucos a gente foi largando eles para fazer mais coisas sozinhos. E era uma coisa necessária, mas também era uma coisa que a gente queria muito fazer. E a gente sabe que no Brasil, mesmo eles tendo já essa idade no Brasil a gente jamais poderia fazer isso. Lá a gente morava na esquina da escola, mas mandar eles sozinhos para a escola não era uma realidade
possível, não nessa vida, eu acho. Então, essa foi a principal mudança da rotina e eu acho super bom. Minha prima Lívia passou por aqui. Olha, Lívia, saudades. A Gabi gostou de ouvir tua voz, Fred. Fala mais aí, Fred. Não sei. Acho que alguém mandou alguma pergunta aqui, ó. Peraí, deixa eu apertar aqui. Um beijo pra Gabi, pra Lívia. Todos os outros. Me parece que os preços dos produtos eletrônicos são o mesmo preço que... Ficou cortado aqui. Os produtos eletrônicos, mesmo preço que o Brasil, deve ser? Talvez. Os eletrônicos. Eu acho que fazendo a conversão no câmbio, eu não vejo grandes diferenças, não. Até é algo que se aplica aos carros, por exemplo. Não se acha grandes diferenças, assim, muito mais caro, muito mais barato. Se tu aplicar o câmbio, o valor vai ser quase o mesmo. O que há depois são diferenças nos combustíveis, por exemplo, na manutenção, seguro, isso tudo que vem junto com a aquisição de um carro é que é bem diferente. Teve uma pergunta aqui que eu me esqueci, que é o custo para 2 gatos. Teve uma pessoa lá que nos perguntou. Que ele ficou curioso para saber qual era o custo para ter os 2 gatos. Aí, assim, os nossos gatos, eles foram adotados, né, pela Câmara, né? Pela Câmara Municipal de Cascais. Na verdade, é uma instituição. É uma associação de animais. Isso. Mas é apoiado pela Câmara. Então, o que acontece? A gente tem todo o apoio deles. Todo apoio financeiro, psicológico, qualquer coisa que a gente precisar, a gente vai lá. Veterinário, consulta, vacina, aquele exame que no Brasil custa caríssimo, que a gente fez nos nossos gatos lá, que é o FIV e FeLV. Aqui ele é gratuito, faz tudo. Fizemos a esterilização deles, tudo sem custo nenhum. Então esse custo a gente não tem porque eles são adotados dessa forma. Daí o custo, a manutenção diária, né, comida, ração, areia. Aí tem outro detalhe também, a areia do gato, a gente compra a areia mais barata que existe do supermercado, marca do supermercado mesmo. E tá ótimo. E funciona lindamente. Logo que a gente chegou aqui, eu super emocionada, comprei aquela areia branquinha, que tem um negócio lá que absorve o xixi, não sei o que, faz um tananã, toda tecnológica, porque aqui custa infinitamente menos do que no Brasil, mas mesmo assim ela era 5 vezes mais cara do que essa que a gente compra hoje. Mas por ser mais barata eu comprei aquela, né, achando, nossa, que luxo, gato luxuoso. E só que não faz sentido, não precisa ter aquilo. E ela custa 5 vezes menos essa outra que a gente usa. Então hoje a gente usa, o gato entrou no nosso novo estilo de vida, assim, tudo do básico e funciona. E é o que precisa e pronto. Então a areia dele é baratinha. A Diz ração... o valor logo. É que o valor é tu que sabe, fala lá. É mais ou menos uns 15 euros. Por mês. Uns 15 euros por mês. É que quem faz supermercado é o Fred, eu não sei o valor. Comida, areia e a ração molhada também que eles compram. Não é pesado, não. É mais ou menos isso. Para 2 gatos. Como a Débora falou, a questão do veterinário, quando se precisa de algum serviço assim mais complexo, pode ficar pesado, não. Mas fora isso, acho que para quem pretende vir com um cachorro, não deve ser muito diferente, tá? A Ellen perguntou ali do chip. É obrigatório ter o chip, todos os animais, sim, e eles já saem de fábrica com o chip. No caso, eles foram adotados, então antes da gente receber eles já vieram chipados, tudo certinho. A gente assina um termo de responsabilidade. Tem que ter já autorização de residência, né? Tem que estar legal no país para adotar o animal. Então, é tudo muito bem controlado. E tem uma conhecida minha que disse que mesmo os animais já mais velhinhos agora também vão ter que pôr. Não são só os novos que são obrigados. Todos têm que ter o chip. Escola pública versus escola particular. Eu tenho lá no YouTube vários vídeos sobre a escola. Sugiro dar uma olhadinha lá para não ficar repetindo aqui.
mas a gente não tem aqui nenhuma experiência própria, nem em escola particular, a gente escolheu a pública, e é na pública que eles estão, e até o momento a gente está satisfeito com isso. Tinha alguma outra pergunta aqui que eu passei. Trabalho em Mafra. Bom, como a gente falou lá no início, em Mafra é menos tudo, né? Inclusive menos trabalho, porque é um espaço menor e hoje há muitas pessoas, né? Tá chegando cada vez mais gente. Então, depende do tipo de trabalho, né? Não vou dizer que não tem, até porque, assim, eu vejo muitas lojas, agora no verão, principalmente as lojas pedindo funcionários, né? Eles costumam colocar um cartazinho, assim, na vitrine, pedindo colaboradores, né? Como eles dizem. Então, trabalho tem, agora as condições e como que funciona isso, já não sei. Mas, primeira coisa é estar legal, né? Porque quem está ilegal, eles nem chamam para entrevista, né? É aquela velha história, né? Sempre vai haver vagas, talvez que exijam menos qualificação, que os ordenados sejam menores, que se trabalhe mais horas por semana. Sempre vão haver vagas nesse tipo de ramo, seja para trabalhar em cozinha, para trabalhar em... Aqui tem a época das colheitas, né? Onde Isso. não se paga tão mal para quem faz a colheita dos morangos e tudo. De tudo. Tem a época dos morangos, das maçãs, aqui tem muita maçã. Então, é engraçado para quem trabalhou a vida inteira em escritório, por exemplo, no Brasil, está vindo para cá e eu ganho 600 euros, um ordenado mínimo, sentado no escritório fazendo não sei o que, eu posso ganhar 1.200 na colheita do... Aí cada um escolhe o que... vou trabalhar no sol, na terra, assim vai. No sol, sei lá quantas horas, 10 horas por dia, de pé ou abaixado, depende da fruta, né? É trabalho duro. Mas, enfim, tá aí, sempre tem vagas, eles sempre estão em busca de pessoal. Fila de gente para esse tipo A construção civil é outro ramo, assim, com uma carência absurda. A gente vê muito africano trabalhando aqui, indiano, brasileiro, então nem se fala. Sim. E algum profissional nessa área que venha com alguma qualificação não para. A gente não consegue. Bom, vocês estão acompanhando a epopeia aí para conseguir alguém para reformar nossa cozinha, então... E Portugal tem essa característica do verão, né? Julho é o mês da loucura, é o mês que todo mundo resolve sair de casa, todo mundo resolve fazer tudo que não fez o ano inteiro. Isso inclui reforma, isso inclui comprar nas lojas, fica tudo lotado, fica tudo um caos, parece que o mundo vai acabar, é véspera de tsunami, assim. E agosto morre. Agosto fecha as portas, muitas empresas fazem férias coletivas e acaba, encerra. E então, assim, a gente agora precisa de alguém para reformar nossa cozinha e a gente não consegue nenhuma pessoa para vir aqui fazer orçamento, nem orçamento a gente consegue, porque tá todo mundo muito ocupado e eles já avisam, não, eu tô trabalhando até não sei quando e depois eu vou tirar férias, vou de férias, então, assim, me liga lá por setembro. É assim. É complicado. Alguém perguntou aqui sobre o setor de restauração, né? Bom, essa é a área que o Fred trabalha agora, então o Fred pode falar. Perguntou o que também sobre restauração? Acho que era a hora que a gente estava falando sobre os tipos de trabalho, perguntou restauração. Pois, a verdade é que eu não tenho também uma grande experiência na área que eu trabalhei agora. A rigor é a terceira casa que eu estou trabalhando agora, uma função um pouquinho diferente na cozinha. Mas é um mercado que eu acho que se mantém forte, né? Está sempre se investindo nisso. A gente vê aqui em Mafra, por exemplo, além da picanharia onde eu trabalho, lá do Vagabundo, tem outras casas também que abriram recentemente. E eu acho que tanto aqui em Mafra quanto exatamente em Lisboa, mas aí pega com a questão do turismo, é um ramo que, para quem tem algum talento e muita disposição, dá para investir. Não é fácil, é bem sacrificante para quem, tanto para os donos quanto para quem trabalha. Os dois lados, né? Quem vai empreender nisso e para quem
pensa em trabalhar. As margens de lucro são muito justas, muito apertadas, é um negócio em si de difícil gestão, tem que estar muito próximo, muito em cima, mas para quem tem alguma experiência no ramo, eu acho que é válido pensar em trabalhar nisso aí. Aí tem a outra pergunta aqui, ó. Sendo vocês um autônomo empreendedor e o outro no trabalho convencional, se é um bom equilíbrio no sentido de estrutura do lar e financeiro? Sim, né? E isso até foi uma coisa que a gente foi e voltou algumas vezes, né? Tem a ver lá com o que a gente estava falando também de se readaptar a todo momento. Logo que nós chegamos, o Fred foi procurar então trabalho nessa área dele, né? Na restauração, né? Restaurante. E conseguiu um emprego logo no primeiro currículo que ele largou. Ele conseguiu um emprego e ficou alguns meses lá. E eu fiquei trabalhando sozinha. E aí, com o tempo, a gente viu que não era o melhor emprego, digamos assim. As condições lá não eram muito boas. Enfim, tinha algumas situações que nós fizemos os cálculos e vimos que naquele momento, valia mais a pena ele trabalhar de novo comigo, né, na empresa. E aí ele voltou. E foi aí que a gente começou a investir nos vídeos, e ele começou a aprender edição de vídeos e assumiu essa parte. E até então estava indo tudo muito bem, mas era uma coisa nova ainda, que a gente precisava ainda crescer, investir um pouco mais. E aí surgiu a situação toda da gente precisar comprar um imóvel e ter uma renda fixa, né, para começar, porque a renda do autônomo ela não é fixa, ela é muito variável. E naquele momento, para ter o financiamento, era importante ter essa renda fixa. E aí foi quando ele foi em busca do emprego de novo, e hoje ele conseguiu um lugar muito bom, que tem condições de trabalho excelentes e está tudo correndo muito bem. E hoje vale muito a pena a gente ficar dessa forma, né? Mas tudo é uma questão de a todo momento se reavaliar, nada é para sempre. E também tem a ver com o perfil de cada um, né? A Débora, do que eu conheço ela e do que talvez vocês conheçam, sabe que ela é um pouco inquieta. Então, é o tipo de pessoa que precisa de algum espaço de liberdade para criar, para empreender, não sei o quê, essa conversa toda. Então, ela se adapta muito melhor a esse tipo de situação do que eu, exatamente. Eu me sinto melhor e acho que produzo melhor num lugar já estabelecido, digamos assim. Então, também passa por cada um se conhecer e ver de que forma pode contribuir melhor. Mas para o equilíbrio financeiro da família, sim. Acho que é uma situação ideal. Sim. Aí eu me lembrei de outra pergunta aqui que eu tinha anotado. Se Portugal era para sempre. Portugal é para sempre. O que a gente acha? Aqui, Portugal é para sempre. Para sempre... Nada é para sempre. Nada é para sempre. É uma velha história. Mas não está no horizonte voltar para o Brasil para morar. Se vai ser Portugal, se vai ser Espanha, se vai ser Inglaterra, não sei. Mas a gente está muito bem aqui. Eu não penso em sair daqui. Tá tudo no lugar. Acho que agora, 2 anos depois, dá para a gente dizer isso, que as coisas estão estáveis, com uma dose grande de sacrifício. Então, era isso que a gente queria.